Pessoas que atingem de fato grandes objetivos definem com clareza qual é esse ponto central que elas querem atingir em relação à sua vida e visão de longo prazo. Pensando, ok, é isso que eu quero para daqui 10, 15 anos, mas qual que é a minha meta para daqui um ano? E por onde que eu começo? Como que eu quero estar daqui um ano em relação a relacionamento? Como que eu quero estar daqui um ano em relação à minha vida profissional? Em relação à saúde? E quanto mais detalhes você começa a colocar no seu planejamento, mais o seu cérebro vai adorar isso. Mais ele vai ter facilidade para te ajudar a conquistar isso. Mais fácil vai ser para você conseguir criar um plano detalhado para conseguir chegar lá. Agora, quanto menos detalhe tiver no seu plano, pior fica. Então, aonde que você quer chegar? Onde que você se vê? Você consegue imaginar isso na sua cabeça? Você consegue ter uma imagem definida na sua cabeça? Se você não tem clareza de como que você quer estar a longo prazo, você vai perdendo tempo da sua vida. Se você não tem clareza, você vai indo para o caminho que os seus amigos te chamam, te levam. Se você não tem clareza, qualquer caminho serve. Deixa a vida me levar. Aí você começa a aceitar as coisas. Relacionamento ruim, aceita uma vida sem qualidade, sem saúde, sem dinheiro. E aos poucos, sem você perceber, você começa a desistir das coisas. Uma aqui, outra ali. Desiste de ter uma casa, desiste de ter um carro, desiste de ter aquela sua família do comercial de margarina, de ter um esposo ou uma esposa parceira. A pessoa começa a acreditar que ela que mudou de ideia, que ela não está desistindo das coisas. Ela começa até a falar para os outros assim, eu tô de boa sim, mas por dentro alguma coisa diz pra ela que não tá de boa, coisa nenhuma. Isso tudo é só porque as pessoas não sabem fazer um planejamento de longo prazo. Quando você é criança, não é verdade que as coisas parecem muito mais simples do que parecem? Quando eu crescer eu quero ser médico, astronauta, viajar pelo mundo, ter muitas posses. E o curioso é que quando se cresce, esses desejos viram um sonho e depois desaparecem. Quando você pega um sonho grande, estrutura ele no papel, num plano de longo prazo e divide em pequenas atividades para você realizar ano a ano ou mês a mês, fica tudo muito mais fácil. Antes de eu gravar esse vídeo, eu dei um Google lá para tentar entender o conceito de projeto. Estava escrito assim: um projeto é um esforço realizado durante um período de tempo com a finalidade de se atingir um resultado específico. Então, o que de fato você quer? Quando você entender que você precisa pagar a porra do preço para chegar de fato onde você quer, você vai perceber que precisa colocar esses objetivos acima de qualquer coisa. O que você realmente quer? Eu não sei o que você quer, mas você tem que colocar isso acima de outras coisas. Isso significa fazer sacrifício. Inclusive, sacrifício vem do latim ofício sagrado. Se você torna algo sagrado, seus objetivos sagrados, você acha que não é mais fácil de você realizar isso? O que é sagrado para você? Quando você coloca seus objetivos num patamar de sagrado, você começa a fazer sacrifício. Talvez acordar mais cedo, dormir mais tarde, ou se capacitar nas horas vagas, parar de perder tempo com as coisas que não vão te levar para lugar nenhum, distanciar de gente que está indo pro buraco, e se você continuar andando junto, você vai junto com eles. Talvez seja parar de beber, ou parar de fumar, parar de usar drogas, parar de gastar o seu dinheiro à toa. Enfim, você tem que enxergar quais são os sacrifícios que você tem que fazer para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos, que são realmente sagrados para você. Aí quando você enxerga, qual que é a primeira coisa que você pensa? Inclusive isso aconteceu comigo. Eu ficava pensando assim, mas eu preciso levar as pessoas que tiveram alguma conexão comigo no passado. Eu ficava falando isso pra mim. Se alguém teve uma conexão forte comigo no passado, eu preciso tentar arrastar elas junto comigo. Porque esse cara aqui era meu amigo quando eu tinha 20 anos de idade. Ele é meu colega até hoje. Mas a gente nem tem mais tanta afinidade. A gente nem, não pensa mais as mesmas coisas, a mentalidade mudou. Mas eu ficava falando isso pra mim, eu preciso arrastar esse cara comigo. E às vezes, a pessoa tem pensamento negativo, a pessoa desiste das coisas fáceis.
Ainda mais se você ficar falando assim pra ela, você precisa mudar isso na sua vida, você precisa fazer de um jeito diferente. Você pode falar 1000 vezes, você não vai mudar nada na vida dela. Porque ninguém muda ninguém, cada um tem um tempo diferente. Elas ainda vão falar assim pra você, calma cara, vai devagar, você tá muito radical. É muito provável que você não consiga alcançar os seus sonhos se você ficar correndo atrás de pessoas, principalmente as negativas. Principalmente pessoas vitimistas, que vivem reclamando, botando a culpa nos outros. Pessoas que ficam o tempo todo jogando areia nos seus sonhos, te fazendo desistir das ideias que você tem. Essas são as primeiras pessoas que você precisa se afastar. Quando eu digo isso, é porque na sua vida as pessoas são combustível ou são um peso. Você precisa decidir se vai ficar amarrado com um monte de gente que te segura ou se você vai começar a procurar pessoas que são combustível. A gente fica procrastinando decisão. Ah, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Você já tem a resposta. 99% das decisões que você procrastinou, quando você foi lá e fez, o que você falou? Por que eu não fiz isso antes? Que decisão você está procrastinando agora para você pagar o preço? Entender que você precisa sacrificar alguma coisa. Você vai ter que economizar dinheiro, abrir mão de gastar dinheiro com um monte de coisa para gastar com outro. Deixar de gastar dinheiro com roupa, com saída, com sapato, com vícios. E gastar mais com educação, com saúde, com investimento. Quando você aprende as coisas ou adquire, por exemplo, patrimônio imobiliário, você vai ficar com isso para sempre. E ainda tem muita chance de você ainda passar esse legado para uma próxima geração. E o que está pegando para você? Talvez você esteja querendo fazer as coisas que a maioria das pessoas querem. Se eu sair agora e ir numa igreja aqui perto da minha casa e falar assim, gente, quem aqui quer ficar rico? Quem quer ter vários imóveis, viver de renda? Quem quer emagrecer? Quem quer ter um relacionamento bom? Quantas pessoas você acha que vão levantar a mão? Daí eu falo, maravilha, vamos definir então agora quais são as coisas que você vai ter que mudar na sua vida. Quais são as coisas que você vai ter que abrir mão. Daí a pessoa fala, ah não! Mas como que eu vou fazer se eu ainda tenho essas séries do Netflix para assistir, minhas novelas, as coisas dos papos do grupinho do WhatsApp, eu tenho que ir para um barzinho para meus amigos fracassados, tomar meu shopping, fazer as coisas que eu sempre fiz o tempo todo. Aí eu falo, então tá tudo certo. Então você não vai ter aquilo. Aí, não. Peraí, eu quero ter aquilo. Daí a pessoa fica num dilema, a pessoa fica dividida. Às vezes você precisa ser radical. Você precisa criar um planejamento que não tenha como você voltar atrás. Você precisa, talvez, queimar a ponte. Você precisa ser radical em relação a isso. Vai ser muito o quê? Difícil. Qualquer caminho vai ser difícil. Então escolha o tipo de difícil que você quer. Abrir um negócio é muito difícil. Você vai ter que correr risco. Pode ser que dá certo, pode ser que não dá. Tudo vai ser difícil. Você só precisa escolher o tipo de difícil que você quer. Eu trabalho com planejamento, eu dou mentoria para quem quer adquirir imóveis com consórcio. E sempre na hora de tomar decisões, eu vejo as pessoas nesse dilema, o tempo todo. Investir todo mês, ter que abrir mão de algumas coisas para honrar esse compromisso mensal, até eu ser sorteado para poder realizar o meu sonho, também é difícil. Mas se eu não fazer nada, e eu ver que eu estou envelhecendo enquanto o tempo passa, saber que eu não conquistei nada porque eu não tomei decisões importantes, também é difícil. As pessoas só precisam escolher qual tipo de difícil que ela quer, só isso. Entender o princípio da garra e do empenho significa pagar o preço. Primeiro assumir que você é livre e que você tem as rédeas da sua vida na sua mão. Você só tem que saber que se você quer ter a vida que você sempre sonhou, que você consegue até visualizar a imagem na sua cabeça, a sua família feliz, na sua casa, fazendo um churrasquinho, sei lá quais são os seus sonhos, mas você precisa pagar o preço, você precisa merecer.